gente! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Papo Fashion. Eu sou a Duda Preto. Eu sou a Tami Cecim, tudo bem com vocês? E a gente tá muito animada pro episódio de hoje. O que a gente vai falar hoje, amiga? De cartela de cores e coloração pessoal, que é tudo a mesma coisa. Ai, será? Vamos lá, então. Então, amiga, quando você se formou na faculdade, você aprendeu sobre coloração pessoal? Eu não aprendi. Sério? Na minha faculdade não teve sobre coloração pessoal. Foi uma especialização que eu busquei depois, quando eu me formei na consultoria de imagem. Na coloração, no grade do curso, não teve. A gente tinha uma grade, eu acho que já foi quase no último semestre, de consultoria de imagem e tinha, assim, 2 unidades de aula de coloração pessoal. Tipo, um semestre inteiro, 2 a gente falou de coloração pessoal e falamos 6 meses da consultoria de imagem, tudo como era naquela época. Mas, tipo assim, eu também tive que sair, tive que fazer uma especialização. Coloração não é uma coisa que se aprofundava, pelo menos na minha época. Na nossa época, não era, né? E era aquilo que eu falei, só eram 4, né? Só era o sazonal, não era o expandido. Então, era muito... É muito limitado, né? Era. Tipo, você tinha 4 opções. Pensa que, assim, a gente colocar o mundo inteiro em 4 caixinhas, né? Não dá. E aí, hoje, a gente... Tanto nós duas aprendemos o mesmo método, né? Que é o sazonal expandido, que é o que a gente divide em 12 cartelas. Em 12 cartelas. E muito legal de ser falado é que... Eu fiz em um lugar e a Duda fez em outro. E como que a gente, né, faz de maneiras diferentes... Óbvio, a gente tem, não importa da maneira que faça, a gente tem um resultado igual. Muito semelhante. Muito semelhante, mas tem várias técnicas que a gente troca. Fala, eu faço assim, eu faço assado, isso aqui pra mim funciona, isso aqui pra mim não funciona. E é muito legal porque a gente troca essa figurinha. A gente troca essa figurinha e vai trazendo o que funciona pra uma e pra outra e tal. Então, assim, cada pessoa tem seu método de ensino, né? Uhum. Cada profissional, cada escola ensina de um jeito, né? A gente tem várias no mercado hoje. A gente tem a Ecole, que é maravilhosa. Tem a da Belas Artes. A da Belas Artes, que foi onde eu fiz, é maravilhosa também. Tem o Estúdio Imagine, da Lu. Que era onde eu queria ter feito e não fiz, porque eu achei Eles têm turmas fechadas também, assim, não eles não têm disponibilidade o ano inteiro, não. Eles fecham turmas, era um valor alto pra mim na época, assim, porque eu acho também que depende muito do pé que o profissional tá. Porque, tipo assim, uma coisa assim, eu nunca trabalhei com moda, eu tenho zero embasamento, eu não sei nada, eu preciso aprender da base. Cara, compra um método muito, muito bom, abrangente, que vai te ensinar, assim, o que é cor primária e cor secundária. Isso aí, eu acho que é legal a gente começar falando nesse sentido mesmo, porque assim, quando a gente começa a estudar a cartela de cores, a gente vê que praticamente todas as cartelas têm todas as cores, né? Exatamente. E aí você fica, mas não entendi então, né? Como assim? E aí quando a gente se aprofunda nesse conhecimento das cores, que a gente vai ali para as características, nuances, e a gente vai entendendo melhor esse negócio, né? Exatamente. E eu acho isso também. Mas eu já trabalho com moda há muito tempo, eu já conheço muito de cor, eu já conheço muito, né, da reação das cores no rosto da pessoa. Cara, pega um curso que vai só te dar um upgrade, uma prática melhor e tal, que foi o que eu fiz. Então, assim, vai depender muito do momento que o profissional tá e o que o profissional quer. Mas a gente tem todos os tipos de cursos hoje. A gente tem cursos, inclusive, voltados somente para coloração online. Exatamente. Isso é legal de dizer. Quando eu fiz a minha primeira formação, eu fiz na Ecole e eles não trabalhavam, eles não recomendavam o método online. Eles falavam que não tinha muita precisão e tal. Hoje eles já recomendam, sabe? Então, inclusive, eles têm cursos que ensinam coloração online, né? Eu fiz na Belas Artes e também não foi recomendado online, mas eu sou teimosa, eu acho que super funciona. Eu, como profissional da área, e me lembro que na época eu falei pra minha professora, eu falei assim, não, eu acho que super funciona. Cara, não tem como, todo o planeta está indo pro online e a coloração não ir. Não consegue. Tem que dar um jeito e tem que funcionar. E eu comprei um curso muito bom de técnica do online, mas eu uso as duas coisas. Você falou na isso minha pra técnica, mim, né? Eu uso as duas coisas. Isso eu lembro que você que me falou até que você fazia a coloração pessoalmente e depois você ia pro método online e testar pra ver se batia. Se bate, eu costumo fazer também assim, eu faço uma chamada de vídeo com a cliente pra eu ver a reação da pele dela no meu vídeo. Entendi. Tipo assim, ao vivo. Ali pelo FaceTime, então eu boto ela na luz certa, porque existe uma luz certa. Existe. Então assim, não adianta você querer avaliar online e você coloca a cliente na luz toda errada. Então você avalia na luz certa e aí eu bato aquilo ali com aquelas fotos,
e bato muitas imagens. Então, assim, acaba que me dá mais trabalho a online do que a presencial. Porque a presencial é reação do tecido ali, papel. E é automático, gente, assim, né? E é legal que quando a gente começa a perceber isso, a gente mostra isso pra cliente, também não sobra dúvida, né? Não sobra. E eu tava até conversando esses dias também, uma coisa assim de como que cada profissional, né, trabalha de um jeito, mas que a gente vê muitos mitos em cima da coloração, né? Ah, não, olha, Tami, eu vi, esses dias eu encontrei, né, uma pessoa específica, ela é mais morena do que eu, assim, ela, pela cor dos olhos, pelo tom do cabelo, tom original do cabelo, eu diria muito que ela era um outono. Até porque o olho dela é tão escuro quanto o meu e tudo mais, a pele dela é meio amarelada e tal. E aí ela falou assim, não, eu fiz a minha coloração e a minha coloração eu dei verão suave. Aí eu, menina, viver. Como assim? E eu já na minha cabeça, porque a gente tem que tomar maior cuidado, né, com as coisas que a gente fala. Exatamente. Não pode sair falando do que a gente pensa. Pode sair falando. Aí eu falei, bom, você fez com tecido? Porque é a primeira coisa que eu pergunto. Ela falou, mas eu não sei se eu me sinto bem nessa cartela. E isso é uma coisa que eu sempre falo. Cara, a gente, intuitivamente, a gente tem um pouco da nossa cartela. A gente sempre sabe um pouco, né? Sabe. Eu acho que eu nunca peguei uma cliente que quando eu mostrei a cartela, ela falou, nossa, não tem nada a ver comigo essas cores. A maioria fala assim, nossa, essas cores eu já uso, mas eu nunca pensei em usar nessas outras. Exatamente. Né? E no caso dessa cliente, ela pegou e falou assim, que... Ai, vamos fazer de novo? Eu acho que eu não sei, eu acho que eu não me sinto bem com a minha cartela e tudo mais. E é aí que a gente entra, sabe? Eu acho que a cartela, a gente sempre tem que deixar muito claro pro cliente que ela não é uma prisão. Exatamente, a cartela, ela vem muito pra libertar a gente, pra gente entender como que as cores reagem na nossa pele. Na nossa pele, e que, tipo assim, existe a maneira de você usar que não é só sobre cor, sabe? É todo... Por isso que eu falo, quando você entende de moda como um todo, você consegue levar isso muito mais profundamente pro cliente. É, né? verdade. A coloração, tanto assim, sendo muito sincera com vocês de casa aí, coloração é o produto que a gente menos vende. E assim, que a gente menos foca em vender também. Menos foca em vender. Porque assim, ele sozinho não faz milagre. Ele não faz milagre, exatamente é isso. Eu falo, cara, o que adianta a coloração se você não sabe nada de estilo, você não sabe nada do que você gosta, de imagem, do que você quer transmitir. Do que você quer transmitir. Aí você joga uma cartela de cor no colo de uma cliente dessa, ela é exatamente essa cliente que vai ficar mais embaraçada ainda. Não, mas usa a cartela toda, ela não sabe nem o que fazer com aquilo ali. Com aquelas informações, porque é tanta informação, gente, porque a gente tem uma coisa que é a nossa característica física, que é o que nasceu com a gente, que é a coloração. Pensa que a coloração ela é uma ferramenta. E aí você vai escolher como você vai usar essa ferramenta. Exatamente. Né? Então, é aquilo que nasceu ali com você, são as suas características físicas. Independente do seu estilo, do seu objetivo de imagem, você tem aquelas características. E aí entra essa segunda parte, que é quando onde a gente faz o equilíbrio, da gente entender, tá, o que dessa cartela faz sentido eu usar, o que não faz sentido. Né? Exatamente. E aí no dia que eu fiquei super em dúvida dessa cartela, e eu perguntei pra ela, eu falei assim, mas você fez no tecido? Ela falou, tem. A minha olheira... tipo assim, meu rosto ficou claro e a minha orelha escondeu. Gente, vamos deixar umas coisas muito claras com relação à coloração. Primeiro de tudo, a coloração não é pra te deixar branca. Eu quero morrer com isso. A pessoa põe o tecido, ela ficou branca. E ela fala assim, é minha cor. Não é, gata. Não é pra gente ser Michael Jackson aqui. E existe outra coisa, a diferença de iluminar e deixar pálida. Exatamente. Ela é pra harmonizar. Então, tipo assim, ela te deixou branca, sabe? Eu vejo muito isso no TikTok. Colocou o tecido, a cliente muda de cor completamente. Fala, uau! Não, gata, não tá certo. Não, tipo assim, ai, não, a minha olheira tampou 100%. Gata, isso aqui não é botox, não é preenchimento, sabe? Não é maquiagem. Não é maquiagem. Não adianta ela tampar a sua olheira e realçar todo o resto. Então a gente precisa olhar, né, amiga, com um olhar muito clínico. Mais profundo, assim. Muito mais profundo. Não adianta só, não, tampou todo o meu melasma. Ok, mas e aí? E a ruga? E o resto? E aqui? E a sombra que deu? O contorno do rosto como um todo. Então, assim, você precisa levar todas as outras coisas em consideração. Então, assim, outra coisa também que é muito mito que eu vejo... Ai, não, eu peguei o tom da minha pele, joguei no GPT. Você já viu uma trend? Tem uma trend dessa no TikTok que tem milhares de testes.
E eu joguei no GPT e o GPT disse que a minha cartela é de outono, não sei o que lá. Não, e tem também o negócio da aveia. Se a aveia é verde, se a aveia é azul. Eu quero morrer. Mas essa é desde a época da faculdade, essa lorota. Essa é veia. Essa é a maior lorota que já inventaram. E essa do GPT, eu faço todos. Todos que eu vejo no TikTok. Eu descobri a minha cartela através do filtro, não sei o que. Eu faço todos pra provar que todos estão errados. Porque nenhum acerta a minha cartela. Nenhum acerta a minha cartela. Caraca! Eu vou te mandar pra você fazer também. Eu quero, vou testar. Assim, cara, o GPT, gente, ele não vai descobrir pra você, porque são várias coisas. Antigamente, a gente tinha, era só meio que isso, né, amiga? Era cor do cabelo original, né? Que a gente até não se neutralizava antigamente, hoje já neutraliza. Pra você ver que o tom ali, ele não tem que impactar, né, o seu rosto. E outra coisa também é que antigamente não se levava em consideração a cor dos olhos. É verdade. Né? Hoje em dia a gente fala muito da cor dos olhos. Você sabe que quando eu fui aprender a fazer a coloração, na hora que a gente estava fazendo lá, antes das professoras corrigirem, né, elas pediram pra gente fazer. Então, assim, a gente ia fazendo uma colega. Então, tipo, eu fiz uma colega e a colega fez em mim. A minha, elas erraram, né, as minhas colegas, porque elas não levaram em consideração a cor do olho. Então, elas me jogaram no inverno. Mas esse olho não tem inverno. Não tem como esse olho ser inverno, né? É muito quente. É muito quente pra ser inverno. E é uma conta que eu sempre faço. Não achem que a gente não pega cliente difícil. Eu comumente pego o cliente que eu falo assim, meu Deus. E agora? Eu vou ter que mandar uma mensagem pra minha professora. Pega cliente muito difícil. Eu sempre levo em consideração, assim, pra bater o martelo, é a cor do olho pra mim. Acho que isso faz total diferença. Também acho. E eu sempre tenho um truque também de fazer algumas perguntas chaves para minha cliente. Qual que é essa? Eu faço várias perguntas antes da coloração. Porque aí ela me dá um pouco da identidade dela. E aí eu sempre falo que a coloração, a gente não fala que tem a ver. Então, quando eu tenho um pouquinho das cores, tipo assim, eu gosto dessas cores. As pessoas dizem que eu fico bem nessas cores aqui, apesar de eu não gostar. Isso, querendo ou não, também já é um parâmetro pra gente levar ali na hora que, tipo assim, tá muito difícil de solucionar. Porque às vezes porque pensa que a coloração, ela é um teste feito por comparação. Por comparação. Então, a gente vai comparar como que a pele da cliente reage em cores frias, em cores quentes, né? E aí, quando a gente tem, assim, quando a cliente é consciente, porque também às vezes a cliente nem sabe a cor que ela gosta, a cor que ela não gosta, né? Mas a gente precisa se munir de informação. A coloração, ela é um processo de validação passo após passo. Tipo assim, igual quando a gente faz o contraste. O contraste, ele já é um norte pra gente. Se a gente vê que a cliente ela tem um contraste alto, ela não vai no verão. Ela não vai. Né? E exatamente se ela tiver um contraste muito baixo, ela não tem como ser um inverno profundo, não entendeu? Tem como. Outono, não tem. Um outono, não tem como. Então, a gente vai entendendo as nuances. Agora, até recentemente, eu vi a Lu, né, da Imagine postando, que agora eles lançaram mais um tom do contraste. Agora eles têm mais um tom. Porque antigamente a gente dividia o contraste em contraste alto e baixo. Alto, baixo. Aí na minha época eles ainda me ensinaram médio, baixo, médio, alto. Pois é, na minha época de faculdade, ou você era alto ou você era baixo. Você não tinha nem o médio. Aí depois disso a gente teve o médio. Aí a gente teve o médio para baixo e o médio para alto. Aí quando eu fiz ano passado a atualização, era médio para baixo claro, médio para baixo escuro. Agora a gente já tem essa diferença, né, de tons de pele. Que é pra pele negra, pra pele negra e tal. E agora ela lançou um outro. Que legal. Ela lançou um outro, bem legal. Eu vi ela... Semana passada eu vi uma publicação da Lu, pra quem não segue, eu acho pra mim a maior especialista. Eu também, a gente vai deixar o arroba dela aqui pra vocês conhecerem. A melhor especialista de coloração, se vocês pensam em fazer coloração aí, ela realmente é a melhor do mercado. Maior referência, né? Maior referência do mercado, e uma coisa que a Lu fala e que pra mim eu levo pra vida é, estudem cada vez mais, porque as cores, todo dia tem cor nova no mercado, né, gente? As peles estão, assim, principalmente no Brasil, é muito difícil a gente fazer coloração, porque é muita miscigenação, muita mistura de etnia, de raças diferentes. Então, assim, a gente vê essa mistura na pele e como cada pele reage de uma forma diferente, né? Sim, então é difícil de fazer. Então, assim, é um estudo constante a gente falar de coloração. Tanto que agora, no ano passado, quando eu fui, já estava sendo lançado cursos do 16 cores. né? Do método de 16. Do método 16 cores.
cores. E aí, assim, tem muito burburinho por trás desse método, ainda não fiz. Eu também não fiz, não sei. Eu não fiz, ainda sei bem pouco sobre ele. Eu sei que agora a gente tem mais aí algumas cartelas, mais 4 cartelas, Mais 4 cartelas, acho que deve ser mais uma de cada. Eu acho que é mais uma de cada. Porque, pra quem não sabe, a coloração ela é baseada nas estações do ano. Então, e assim, principalmente do hemisfério norte, né? Porque aqui no hemisfério sul a gente não tem essa variação tão grande. Se a gente fala em Tocantins, ainda menos ainda, né? Sim. Mas, assim, no hemisfério norte a gente tem as 4 estações bem definidas. E a gente percebe como na natureza essas cores são bem diferentes. Então, assim, se a gente pensa numa paisagem de verão, a gente vê aquele céu bem azul, aquele mar bem verde água, assim, né? Na primavera, as cores bem vivas, acesas, no outono mais amareladas, né? Então a gente percebe isso e como isso se repete na nossa estética, na nossa beleza, Sim. né? Então isso é classificado de acordo com as estações do ano. Então, atualmente, o método que a gente trabalha, que é o de 12, cada uma tem 3, não é isso? Cada uma tem 3. Cada uma tem 3. Então, no 16, cada uma deve ter 4. Cada uma deve ter 4, né? Imagino eu. Como a Duda falou no início, praticamente todas as cores a gente tem em todas as cartelas. O que vai mudar é a profundidade, né? E a intensidade dessas cores. Tanto que a primeira coisa que a gente analisa, uma das primeiras coisas que a gente analisa é isso, né? É o contraste pra gente ver a profundidade. E a profundidade de cada, né? A intensidade e a profundidade, né? De cada pele. Mas eu acho que uma coisa interessante para se falar de coloração é que, mais do que saber a sua cartela, é saber, né, se você tem esse interesse. Quando eu fiz esse curso ano passado, essa atualização lá na Belas Artes, a professora falou uma coisa para mim que ficou muito marcada. Ela disse assim, que não adianta a gente fazer o cliente que não quer a coloração ser presenteado com uma coloração. Porque ele precisa querer muito saber sobre aquilo ali para dar certo. Porque senão, tipo assim, as pessoas... Ele nem vai entender. Ele nem vai entender, não acredita, acha que não funciona, entendeu? E é nítido, vocês podem dar um Google aí, vocês veem o tecido sendo colocado e vocês veem como isso muda. E mais por trás disso também, existe a intencionalidade da cor. Eu tô no mercado há muitos anos e de um tempo pra cá, eu descobri que eu comecei a usar as cores e alguns outros elementos a favor da minha imagem. Com mais intenção. Com mais intenção, né? E o rosa é uma das coisas, né? Tem todos os tons de rosa na minha cartela? Não, a minha cartela é de inverno frio, eu sou um inverno puro. Tem muito preto na minha cartela, eu nem gosto. Mas difícil eu usar, porque assim, eu quero passar, o meu estilo é romântico, então eu gosto do rosa, eu gosto de passar essa imagem. Mais feminina. Eu gosto de passar essa intenção, até porque eu tenho pode não parecer, mas eu tenho um estilo de aprendizagem, de consultoria mais incisivo, assim, eu sou mais brava, então eu uso o rosa a meu favor nesse sentido. Pra quebrar um pouco essa seriedade, pra né, dar amiga? uma quebrada, pra não afastar tanto a minha cliente de mim. E isso eu percebi há alguns anos, já tem uns 5 anos já, então tudo na minha identidade era rosa. E aqui, se você olhar todos os podcasts aí, eu tô sempre de rosa, Duda sempre de preto, também usando a mesma estratégia. E assim, a minha intencionalidade também é a mesma que a sua, só que ela é um pouco diferente. Porque o que acontece pra mim? Eu já tenho um jeito muito fofinha, já sou muito, sabe? Muito delicadinha. E aí o que acontece? Eu não passava credibilidade, as pessoas não me levavam a sério. Então eu precisava trazer na minha imagem algo que me trouxesse esse peso, sabe? Que me colocasse ali como realmente que aumentasse o meu contraste e que me trouxesse uma seriedade pra imagem. Porque o que acontece? A minha cartela é o outono suave. Então são cores mais clarinhas, mais suaves. E não tem preto na sua cartela. Não tem preto. O mais escuro pra mim vai ser um marrom, assim, um marrom mais quente, também com um fundo mais amarelado. Então você vê, ó, tipo, na minha maquiagem, o meu delineado é marrom. Sim. Apesar de eu só usar roupa preta, né? Hoje eu tô com um pouco meio cinza. Mas apesar de eu só usar roupas escuras, a minha maquiagem eu não faço um delineado preto, porque isso vai trazer uma olheira que eu não quero, né? Não quero ficar com cara de defunto. E outra coisa também, que seu contraste deve ser baixo, né? Médio pra baixo. Assim, eu tenho uma diferença de profundidade do tom da pele pro tom do cabelo. Mas assim, meu cabelo é natural. Mas você vê que o meu cabelo, ele é mais opaco, assim. Ele é opaco. Ele não é aquele cabelo... E o olho também. Por exemplo, quando eu pego a foto do Fábio e coloco no preto e branco, você vê que as cores dele são mais brilhantes. Então, o Fábio é o inverno frio, que nem você. Então, ele tem uma diferença de
contraste maior. A minha foto parece que ela tá mais opaca, tá mais apagadinha, assim, sabe? E aí, o preto, ele traz esse peso pra minha imagem, que contrasta um pouco com a carinha ali de novinha, com o jeitinho delicadinho, e que acaba me ajudando a trazer mais peso, mais responsabilidade, assim, sabe? Mais essa credibilidade que eu precisava pra minha imagem, até pra conseguir trabalhar melhor, né? Sim. E outra coisa que é o que a gente falou no início, assim, que tipo assim, a cartela de cor sozinha, ela não faz nada. Então a gente precisa ter outros conhecimentos, né? Conhecer o seu estilo, saber que você mesmo não tendo aquela cor na sua cartela, a gente pode usar de infinitas maneiras, né? Esse tom de rosa mesmo é um tom que não tá na minha cartela. Ele é mais claro, né? Ele é mais claro, mas ainda assim funciona para aquilo que eu quero passar. Eu preciso passar essa imagem. Existe, né, E assim, imagem, gente, ele é um serviço de constância, entendeu? Então são vários elementos, não é só o rosa. Então eu uso rosa, eu uso coração, tudo de coração, as pessoas me mandam, eu recebo infinitas mensagens. Até os tecidos mesmo, né, amiga? São tecidos mais delicados. Os tecidos mais delicados, eu não uso coisa muito pesada. Isso é intencional na minha imagem, mas eu conheço muito de imagem. Por isso que as pessoas contratam a gente pra gente fazer esse trabalho estratégico, óbvio, né? Mas a cartela sozinha, ela nem vai ser a mocinha e nem vai ser o vilão, né? Precisa existir um conhecimento ali pra vocês usarem isso a favor de vocês. Exatamente, a gente tem que ter esse entendimento de por que eu quero saber essas cores, né? Como que eu vou usar elas? E até falo isso nos atendimentos, que a gente faz assim, depois que a gente descobre a cartela, a gente meio que faz um treinamento sobre cores. Porque não tem como você falar, tchau, beijo, a sua cartela é essa, vai embora, né? A gente tem que explicar pra cliente como que ela vai usar tudo aquilo. E a gente explica muito isso. Entrega um dossiê, né, amiga? Entrega o dossiê e a gente explica que as cores também, elas acabam tendo um grau de importância. Quanto mais perto do rosto, mais isso vai influenciar. Então, se tipo, você usar uma calça, um sapato que não tá na cartela, pouco importa, né? Pouco importa. Isso vai ter que combinar como um todo. A calça e o sapato tem que combinar com a blusa. Por isso que a gente entrega a parte das cores complementares e tudo mais, pra poder, né, porque às vezes a cliente, ela diz, entendi, beleza, essas cores da minha cartela eu gosto muito, entendi e tal, mas tem essas cores que não estão na minha cartela e eu gosto, também gostaria de usar. Então vamos colocar elas mais longe do rosto, né? Então, justamente por isso. Então, se as coisas, elas têm um grau de importância, é isso que eu sempre digo. O que tá mais próximo do rosto? A maquiagem. Então, o mais importante é maquiagem e cabelo na cor da cartela. Pra mim é. A roupa, a gente consegue reverter. A gente consegue reverter um efeito negativo que a roupa vai trazer ali, que a cor da roupa vai trazer. E uma coisa, assim, que tá crescendo cada vez mais, graças a Deus, e a gente vai falar em alguns podcasts aqui pra frente, é sobre o visagismo, que aí a gente já tá falando de linhas. De linhas, que é uma coisa muito mais profunda, mas que casa também bastante com a cartela de cor, porque a gente, principalmente, né, pra mulher, esse visagismo, acho que pro homem também, né, o corte da barba. Nossa, a barba faz demais, muita diferença. Barba de muita diferença. Barba de sobrancelha ali, ó. Faz muita diferença, mas assim, você ter noção da maquiagem que você vai usar, o óculos que você vai usar, você que usa óculos todos os dias, óculos de grau, cara, e essa intencionalidade faz total diferença. E não são, voltando a falar da parte técnica, não são cursos que você compra conjunto. São coisas que a gente vai comprando separado. Dificilmente você vai achar um curso de consultoria de imagem que vai ter a consultoria de imagem, todos os biotipos, tudo falando, né? Todos os estilos e tudo mais. Aí você pega todas as colorações, aí você pega toda a parte de visagismo. Não vai ter. Impossível, não tem. Quanto ia custar um curso desse? Ia ser o preço de uma faculdade, ninguém ia querer pagar, né? Então, assim, por isso que é muito complementar. E eu também acho isso, que tipo assim, não adianta você fazer a coloração, pra mim o top 1 é a consultoria de imagem. Eu também acho. Não adianta falar, eu vou fazer coloração e eu não sei nada de consultoria de imagem. Não vai dar bom. Não vai. Não vai dar bom. Você não vai nem conseguir aplicar, você não vai conseguir ajudar sua cliente, você não vai... Porque também tem isso, gente, dentro da consultoria de imagem, a gente entende os estilos e a gente entende que tem cores que são mais relacionadas a um estilo e cores que são mais relacionadas a outro estilo. E aí quando a cliente chega pra gente falando assim, eu quero trazer uma imagem que traga, por exemplo, assim, eu sou muito séria e as pessoas têm medo de mim, eu queria quebrar um pouco essa seriedade para as pessoas verem que eu sou uma pessoa mais acessível e tal. Aí a gente vai intencionalmente trabalhar com as cores dessa forma, né? E aí a gente vai vendo o que a gente precisa trazer de um estilo, tirar de outro, pra gente conseguir fazer a cliente chegar naquele objetivo. E quando você entende mais disso também, quando você entende mais da consultoria de imagem, entende mais de tudo isso que a Duda falou, você vai entender também que a cor que a gente vê no papel não é a cor que a gente vê no tecido.
Isso aí, meu amor, muda tudo. Muda tudo. A cor que eu tô vendo aqui na Pantone, pra eu transformar, pra tal tecido absorver e virar aquela cor de fato, meu amor, aí é um rolê muito grande, tá? Então, assim, você vai entendendo cada vez mais de tecido e vai vendo se aquilo ali funciona pro estado que você trabalha ou não. Então, assim, o top 1 pra você aprender é consultoria de imagem. Depois a gente vem pra coloração pessoal e depois que você já tiver muito boa em coloração, assim, nessa análise, aí você vem pro visagismo. Aí você vai pro visagismo. Porque assim, é um degrauzinho de coisas. Você precisa ter aquela base pra você conseguir subir aquela escada. Pensa, a gente não consegue pular uns degraus, né? Então a gente tem e você também não... eu tenho um desconforto, às vezes, com essa questão do visagismo, porque assim, eu fui num visagismo caríssimo, Tami, lá em São Paulo. Visagista maravilhoso, do salão, da mimimi da popopô, entendeu? Eu paguei uma fortuna no cara e ele falou que o meu cabelo tem que ser esse aqui. Não adianta você olhar só o cabelo. Você tem que analisar o estilo da sua cliente. E o lugar que a sua cliente mora. E o lifestyle da sua cliente. Porque se você coloca um cabelo para sua cliente que exige escova... Todo dia, né? Todo dia. E essa cliente mora no Tocantins ou no lado norte do país... Você vai ter não vai lavar o cabelo todo dia. Não vai lavar, ela não vai escovar todo dia... Entendeu? É uma cliente que treina, por exemplo, todo dia o cabelo tá suado. Assim, são várias coisas que a gente precisa analisar. O visagismo sozinho não faz milagre, a consultoria de imagem sozinha não faz milagre e a coloração também não. Então, assim, é um montante de coisa, né, amiga? E até pra quem tá pensando em contratar, eu acho que o ideal é começar pela consultoria de imagem. Também acho. Porque, assim, é que nem a gente tava falando, a coloração não é o nosso maior foco. Quando a gente vem a captar novos clientes, a gente não vai buscando clientes de coloração, porque a gente entende isso, que a coloração sozinha, ela não vai trazer a transformação que você precisa, ela não vai te ajudar da forma que você precisa, porque é um conhecimento muito raso. É muito raso, é muito assim, a coloração ela é um plus. Pra você ter uma ideia, tipo assim, a gente geralmente vende a consultoria e vende brinde a coloração, né? Ela vem no meio do pacote, assim, não é um serviço que, tipo assim... ele é o primordial ali, sabe? Ele estourou, ficou famosíssimo na internet por causa dos vídeos, mas assim, não é o que vai fazer diferença na vida da cliente ali. Acho que é muito bom se falar e, tipo assim, eu também acho que as pessoas têm um pré-conceito mesmo com relação à coloração. Tipo assim, eu não acredito em coloração, eu não acho que cor funciona. Gente, a coloração, ela é tipo a gravidade. Não tem que questionar. Você, tipo assim, você acreditando ou não, ela existe, entendeu? Ela tem a reação da cor no seu rosto. Você crendo nisso ou não? Não, porque toda cor pra mim funciona. Balela, mentira. Não. Você pode até usar todas e você ser linda e maravilhosa, mas... Porque daí, assim, você tem um estilo que você tanca, você consegue carregar o look mesmo. Você tá sustentando aquilo ali, entendeu? Dificilmente eu vou colocar uma cor que eu não vou fazer funcionar. Mas aí, meu amor, é trabalho. É trabalho de maquiagem, é trabalho de cabelo, é todo um rolê pra acontecer. E a gente sabe que no dia a dia... a gente quer funcionalidade, praticidade, né? Você estava falando de cabelo. Você mudou seu cabelo recentemente? Menina, mudei. O que conta pra gente? Por que você mudou? Então, eu fui loura a vida toda, né? Foi. Desde a faculdade eu fui Quando loura. eu te conheci, você era loira? Eu era loura a vida toda. Comecei com aquela época de californiana, eu tava na faculdade ainda, ó, milhões de anos. E aí... eu me vi num momento, né, pós-divórcio ali, que eu precisava dar uma mudada. E a primeira coisa que as pessoas fazem é cortar o cabelo. Eu falei, eu não vou me desfazer do meu. Eu amo meu cabelo. E eu precisava dessa mudança, eu tava, né, um dos trabalhos que eu faço muito forte é de glow up, né, é ensinar a minha cliente que ela precisa se sentir bem pra poder se vestir bem, então é muito além do look. E aí eu falei, cara, eu preciso trazer isso, e foi bem na época que eu fiz o curso de coloração, que eu fiz a atualização lá, eu falei, não, eu vou mudar o meu cabelo e transformei ele em chocolate, mas foi uma saga. Sair do loiro pra vir pro chocolate. Porque é mecha, amiga. Eu pintava hoje, semana que vem ele tava abrindo. Ele vai abrindo, ele clareava por causa das mechas, então eu tive que esperar. Agora, em agosto, vai fazer 1 ano. Aí agora ele já tá bem legal, agora ele já não abre, ele já tá mais comportadinho, porque a mecha deve estar por aqui. Deve estar mais baixa. Quando eu fiz lá na Belas Artes, a Tati, que foi minha professora, falou assim, seu cabelo tem 4 cores.
Você é as 4 estações. Aqui tá primavera, aqui tá outono, aqui tá... Eu falei, ai, Aí eu lembro que você falou isso mesmo. Eu lembro que você até fez no Instagram as faixas do cabelo. Eu falei, nossa, me humilhou assim em diversos níveis. Mas aí eu estudei o que era melhor, me usei mesmo como prática, fiz vários testes pra eu entender o que tinha a ver com o meu estilo, com o meu novo estilo, porque eu mudei também depois disso. E Com a aí, sua intenção de com a minha imagem. intenção de imagem. Então eu falei, esse aqui é o que vai funcionar, e de fato funcionou, eu amei. E você se sentiu melhor depois que você mudou o cabelo? Não, eu me sinto outra pessoa. Sério? Eu fico olhando as minhas fotos, assim, eu não consigo me reconhecer no outro Caraca, cabelo. amiga. Eu achei que eu emagreci. Eu achei que tudo fez sentido. Eu achei que te rejuvenesceu. Eu achei que eu fiquei mais nova, assim. Iluminou o rosto. Eu achei que hoje eu preciso de menos maquiagem. Olha só. Isso aí pra mim, tipo assim, eu me lembro que sempre parecia que eu tava com cara de... Cansada. Doente, assim. Parecia que eu tava Pálida. no 3º dia de dengue, assim, sabe? Assim, meio... com a boca, assim. Isso aí é outra coisa que eu sempre falo para os meus clientes. Quando a gente entende com relação ao contraste, a gente começa a entender com relação àquela pessoa que é tão bonita que quando coloca maquiagem, fala assim, nossa, a fulana é tão bonita, essa maquiagem dela parece, sei lá, parece que carregou. Uhum. É a pessoa Pesou. que pesou, porque a pessoa tem um contraste muito baixo e jogou o contraste da maquiagem lá em cima. É que nem a mesma coisa, que clientes que têm a pele muito clara, o contraste muito baixo. O que é o contraste baixo, gente? É um tom parecido, muito próximo, o tom do cabelo, da sobrancelha, com o tom da pele. Então, por exemplo... E dos olhos, né? E dos olhos. Então, por exemplo, a Angélica é uma pessoa que tem baixo contraste, porque ela tem a pele clara, ela tem o cabelo claro. Então, quando a gente colocar a foto dela lá no preto e branco, vai ficar tudo um cinza bem clarinho, né? Uhum. Aí, imagina se ela faz uma micro preta na sobrancelha. Jesus. A sobrancelha vai chegar primeiro que ela. Vai, primeiro que ela. Então, assim, mesmo assim, tipo, aí que entra a importância do nosso conhecimento. Sim. Porque daí a gente vai no salão, tá todo mundo fazendo micro, aí você fala, a minha sobrancelha é apagadinha, eu também vou fazer. Só que daí a sobrancelha chega primeiro. E aí não dá certo, né? É igual quando você vê a pessoa, você fala assim, olha aquele vestido verde, você fala, meu Deus, a Tami! Você vê a cor primeiro que a pessoa, o contraste, a cor... Você tá completamente errado, gente. A boca vermelha chega primeiro que a pessoa. É verdade. É o contraste que tá errado. Então, aí quando vocês verem, vocês vão... E aí você vai ver assim, por exemplo, então uma pessoa tipo a Angélica não pode usar batom vermelho? Pode. Pode, mas tem que ser o vermelho dela. Tem que ser o vermelho dela, que não vai ser o mesmo vermelho de uma pessoa que tem, tipo, sei lá, da Ivete Sangalo. Não, vai ser completamente diferente. É. E é aí que a gente ainda, mas vermelho é tudo vermelho. Sai da live, Denise, pelo amor de Deus. Fica fora. Não vem com essa conversa pra gente, não, porque cor é tudo verde, tudo verde. Eu fico, Tami, eu acho que a minha cartela tem verde, porque eu fico muito bem de verde. Mulher, que verde? A gente tem mais de 50 verdes. Verde bandeira, verde esmeralda, verde lima, qual verde? Verde grama, verde oliva, menina, tanto verde. Né? Qual verde que você fica boa, gata? E sabe um erro que as pessoas cometem muito? Por exemplo, assim, eu tenho olho claro, né? Então a vida inteira todo mundo falava assim, ai, você fica linda de delineado porque realça o seu olhar e não sei o quê. E aí... Eu, né, antes de... E olha só, eu falei pra vocês que eu não aprendi coloração na faculdade, né? Na formatura da minha faculdade, eu fiz um vestido cinza. Tá bom, beleza. Aí, o que eu fiz? Uma maquiagem preta. Gente, vocês já viram uma foto minha da minha formatura? Não, vocês nem vão ver. Eu já ia falar, aparece aqui no vídeo. A gente vai colocar um quadrado aqui que eu quero ver essa foto. Eu pago em dinheiro por essa foto. Não vão ver, porque assim, ficou uma olheira de panda horrível. Não realçou, não deu certo, assim, sabe? Tipo, porque eu coloquei um preto no olho, ficou muito... diminui, né, o olho. Diminui, meu olho já não é grande, né? Então aí não favoreceu. Nossa. E aí, assim, maquiadora, que também, né, muitas Tinha vezes... que ter noção. Tinha que indicar ali, falar, olha, o seu tom de pele, você tem uma olheira muito profunda, o preto não vai valorizar aqui, então... Nossa. É uma coisa assim, é a importância da gente saber. O que não significa que a gente que trabalha na área também não comete erro, né, amiga? Não, a gente comete. Comete sim. E eu gosto de cometer erro lá em casa. Eu sempre falo isso. Tudo que eu vou fazer de curso, eu faço primeiro na minha mãe e nas minhas irmãs. Porque errou, eu errei lá, eu errei no cabelo delas, entendeu? Tá tudo certo. Né? Porque assim, nesse processo de aprendizado a gente erra. A gente erra. E, cara, coloração é teste. Você só vai ficar boa depois que você fizer em uma galera, e você entender. E aí você faz isso aí que eu tô te falando. Faz no físico e faz no online. Que aí você vai testando. É muita prática, gente. Eu acho que pra tudo que você vai fazer. Pra assim, tudo. Você precisa, principalmente cor, que depois de um tempo que você tá olhando, parece que tudo é a mesma coisa. Então, assim, você tem que, sabe, assim...
dar uma limpada na visão, ir fazer novamente, é prática. Tem que ir fazendo. E o olhar pra não, treina. e pra não dar o diagnóstico errado pra cliente. Porque vem muita gente pra gente com, tipo assim, não me identifico com essa cartela, tem como a gente fazer de novo? A gente pode validar se é essa mesmo. Se é essa mesmo. Se tá tudo certo mesmo, assim. Porque é isso, assim, às vezes a cliente, né, veste as roupas e fala assim, tá, isso aqui até funciona, mas isso aqui eu sinto que não dá tão certo, né? E aí, é um trabalho como um todo, que nem a gente tá falando, não é só a cor da roupa, é a cor do cabelo, a cor da maquiagem também. Então tudo isso vai interferir muito. Não adianta nada você botar, por exemplo, a roupa toda da cor quente, pegou e passou um batom frio. Não funciona. Não funciona. E a gente tem também outra coisa importante da gente falar, é que a gente tem cores universais. Então tem aquelas cores que vão ficar boas teoricamente para todo mundo. Existe ali, né, a gente tem... São quantas cores, amiga? Eu acho que são 5 cores. Eu achei que era 8. Bom, não sei, de 5 a 8. Eu também não sei, de 5 a 8. Eu tenho certeza do azul marinho. Eu tenho certeza do verde militar. O verde militar, eu acho que berinjela também, não é? É, tipo um uva. É um uva e tem um mostarda, não é? Menina, tem o amarelo manteiga no meio desse. Aí eu esse. falo, o amarelo manteiga. Eu também não acho que é da... Ele vai ficar... Diz que é universal, né? Dizem que é. Dizem que é. Ele vai ficar bom numa pessoa de contraste baixo. Essa pessoa vai sumir, amiga. Ela vai desaparecer no meio daquele amarelo manteiga. Mas Dizem. a teoria das cores diz que a gente tem ali uma quantidade de cores que vai dar certo pra todo mundo. Mas eu acho isso. Eu acho que quando a gente não cria uma relação com aquela cor, todas daqueles tom a gente vai ter uma versão. Eu tenho muito isso com preto. Eu não me dou bem com preto. Tá na minha cartela. Eu não me dou bem. Sempre que eu ponho, eu acho que eu tô num dia ruim. Sério? Você acredita, amiga? Eu associei o preto a alguma coisa ruim. Então, sempre que eu uso preto, parece que eu tô naquele bad day, assim. Sério? Aham. Jura? É engraçado. eu acho que eu não... É porque eu não me identifico com a cor. Então, assim, pode estar na minha cartela, mas eu não crio uma identidade. Eu lembro que desde a época que Eu você tenho era loira, você falava isso trabalhado, pra mim. né? Você falava, ai, amiga, eu não consigo usar muita roupa preta. Desde a... Eu acho que muito disso foi do cabelo loiro. Pode ser. Muito disso, que parecia que, assim... Gritava demais pra mim. Eu tenho um olho muito preto. O meu cabelo original é da cor da minha sobrancelha. Meu contraste é muito alto. O tom do meu cabelo é 10. Caraca! O tom do meu cabelo é 10. O tom do meu olho é 9. Então, o meu contraste é muito alto. Quando eu jogo um preto, parece que automaticamente eu adoeço. Porque eu fico com mais coisa assim na minha pele. Então, se eu não tiver com uma maquiagem muito boa, parece que eu tô naquele terceiro dia de dengue ali. Entendeu? Então, pra mim, eu tenho sempre esse receio. Mas eu tenho trabalhado isso como eu trabalho com as minhas clientes. Ai, não. Às vezes, a cor que mais tem na cartela da cliente, por exemplo, agora... Por exemplo, uma cor que é muito predominante nas cartelas de outono é o marrom, né? E que tá indo super em alta. E tá super em alta. Mas tem cliente que tem aversão a marrom. Aversão, assim, eu não tem sei. Tem mesmo. Tem. Não é? Tem um grupo de pessoas... Tem um grupo de pessoas que odeia marrom com toda a força. E assim, às vezes é 10 cores que tem na cartela dela de marrom, assim, tudo 10 perto. tons diferentes, 10 tons diferentes, você não sabe o que fazer. Então a gente tem que ir trabalhando a cabeça da cliente pra fazer ela entender que ela pode misturar, né? E a gente tem que ressignificar. E eu sei que é difícil, porque eu tento fazer isso com preto. Então, assim, eu tenho trabalhado muito isso. E o nosso papel como consultora é isso, né? É levar a informação além da cor pro nosso cliente. Eu não tenho nenhuma cor, assim, que eu não goste. Por exemplo, assim, eu não uso roupa colorida, né? Mas, assim, não tem nenhuma cor que eu não gosto. O que eu não uso, mas aí por causa de intencionalidade de imagem, de jeito nenhum, é roupa estampada, porque eu tenho tatuagem colorida. Então eu acho que vai ficar uma coisa que, tipo, você bota uma estampa aqui, aí tem outra estampa aqui, outra estampa aqui, aí vai ficar um negócio que fica um carnaval, né? Uma árvore de Natal. Aí eu acho que não rola tanto, mas cores coloridas, quando eu usava outras cores de roupa, eu sempre usei, assim, sabe? Então nunca foi um problema. Tive problema. A sua é verão suave, não, né? outono suave. Outono suave. Outono suave. Não, verão suave não tem como ser. Nossa, mas faz sentido mesmo. Parece que tem uma fumacinha cinza. Vocês olham assim, parece que tem uma fumacinha. E é engraçado porque, assim, eu uso muito preto intencionalmente, né? Sim. E aí, justamente por saber que o preto não tá na minha cartela, quando a gente faz o teste, a gente vê ali como que isso reage na pele. Então eu vejo ali, quando eu coloco preto, o que vai acontecer? Vai realçar principalmente
minhas olheiras. Então eu sei que aqui nessa região é um lugar que eu tenho que iluminar. Então quando eu venho na minha maquiagem, eu vou colocar o corretivo mais claro, eu vou jogar o iluminador, eu não vou passar uma sombra escura. Sim. O meu delineador sempre vai ser marrom, o lápis de olho sempre vai ser marrom e sempre um marrom mais quente. Puxando pra esse tom mais quente. Puxando pro tom. Não pra um marrom frio, Aham. né? Não de inverno. Que ainda tem isso, né? Que as pessoas confundem muito o que é frio com o que é quente, né? Todas as cores existem no frio e no quente. O que é frio e quente? Frio... Quente é quando a gente tem mais amarelo na cor, entendeu? Na composição da cor. Na composição da cor. Então, ele vai dando mais... É como o sol mesmo, quando eu falo mais perto do sol, entendeu? Então, quando a gente olha ali as cores de outono, por exemplo, são cores que a gente percebe esse fundo bem quente, né? Bem Tudo amarelado. Tem um fundo amarelado. Até o azul tem um fundo amarelado. Vocês já viram, assim, aquele verde militar que parece que ele vai amarelando? Ele vai... Aquele verde que você não sabe se é verde ou se é azul. Se é um azul esverdeado ou é um verde azulado, assim, sabe? Eu adoro usar o verde como exemplo, porque ele principalmente quando a gente vai falar de cor quente, cor fria, porque ele é considerado uma cor neutra, o verde mesmo, né? O verde puro. Porque que nem a que também tava falando, o que são cores primárias? Cores primárias são as 3 cores que deram origem a todas as outras. Quais são elas? Ciano, amarelo e magenta. Né? Então, a mistura dessas 3 cores, a gente tem todas as outras cores. E o verde, ele é a mistura do amarelo com o azul. Quando a gente pega 50% de pigmento amarelo e 50% do azul, a gente tem um tom de verde. E é isso que eu falo, o verde puro é esse, 50% desse e desse. Ai, veio 60 de um e 40 de outro, já não é mais o verde puro, é quando a gente vai encontrando... Justamente. Então, por exemplo, se a gente vai ter mais amarelo e menos azul, a gente vai ter um verde lima. E se a gente tem mais azul e menos amarelo, a gente vai ter um verde esmeralda. Exatamente. Eu vou colocar aqui na tela as bolinhas de cor pra vocês entenderem o que a gente tá falando. Tá. E aí, quanto mais amarelo a gente tem, mais verão, mais outono e primavera essa pessoa é. E quanto mais azul a gente tem, mais verão e mais inverno essa pessoa é. A gente vai fazer, a partir de agora, né? Aqui a gente tá dando só uma introdução com relação à coloração como um todo. E aí a gente tá falando como profissional, mas nos próximos a gente vai falar diretamente para o cliente, que aí a gente vai entrar em todas as cartelas e falar das particularidades dessas cartelas. Então, a gente quer saber também qual é a sua cartela. Você sabe? Você tem um palpite? Ou você tem assim, eu amo essa cor tem que ter na minha cartela? Porque uma coisa que eu sempre faço pra deixar minha cliente feliz é fazer uma bolinha da cor que ela quer. Pra não discutir com a minha cliente. Assim, tá, mas se não tiver preto, eu não quero fazer. Não, vou fazer uma bolinha preta aqui pra você no final, pra você não chorar. Você só não pode usar, tá? Mas eu vou fazer ela no final pra você não chorar, tá? Então, dá o palpite pra gente qual é a sua cartela. E aí, a gente faz um vídeo depois só falando das cartelas de primavera, das de outono, de inverno e de verão. A gente entra nessas particularidades, né, amiga? Sobre os olhos, sobre os cabelos. Quais são as famosas que a gente tem aí dentro dessas cartelas. Isso é muito legal. Muito legal, né, da gente falar. Que agora deu um burburinho danado depois que a Marina Rui Barbosa virou loira. Deu. Vamos começar pelas cartelas de primavera, porque a gente já entra nessa... Ela é primavera, né? Ela é primavera, Ela é primavera, com certeza absoluta. Eu ia falar assim, não é possível. Não pode ser verão. Não e aquele contraste não pode ser outono e não pode ser inverno. Não. Fria eu sei que ela não é. Ela é quente, com certeza. Então não tem como. O contraste dela é muito baixo. A gente vai começar falando das cartelas de primavera. E acho que é isso, né, amiga, por hoje? Eu acho que por hoje é isso. Conta pra gente se você já sabe qual que é a sua cartela de cor. Comenta aqui embaixo, que daí a gente já vai organizando os próximos vídeos nessa... E se você não sabe a sua cartela, dá um palpite da sua cor e qual é a cor que você mais gosta, pra gente ver se consegue encaixar aí na sua cartela, tá? Pra você não ficar triste. Um beijo! Até a próxima. Tchau, tchau!